Esse é mais um Papo de Família e eu sou a Rosângela Montenegro. O meu nome é Yasmin Montenegro e hoje é uma data especial, então a gente resolveu fazer um tema especialmente para essa data, Dia das Mães e o abandono materno. A gente quer falar justamente desse abandono materno, mas que não leve para o lado de ser um abandono que a mãe fez, mas sim o sentimento que a pessoa, que nós sentimos de abandono vindo dessa mãe, o sentimento de quem sente, esse abandono. É um sentimento muito frequente e muito comum em todos nós. Se você, nesse momento, que fala assim, nossa, Dia das Mães, a pessoa vai falar em abandono materno. Se você, neste momento, ao escutar suas emoções, você verá que não é difícil que em algum momento da sua vida você se sinta abandonado pela sua mãe. Eu vou contar uma história pessoal para eu tentar explanar sobre isso para você. Quando eu era criança, tinha meus 4, 5 anos, a minha mãe precisou trabalhar fora naquela época. Eu digo precisou porque a maioria das mulheres naquela faixa etária e naquele tempo, volta de 1960, não trabalhavam fora. Eram mulheres que cuidavam do lar, elas trabalhavam em casa e quem saía para trabalhar era o esposo, tinha aquilo do provedor da casa. E a minha mãe então precisou, por questões financeiras, ir trabalhar fora. E durante muitos anos eu alimentei aquela sensação de abandono materno, e eu inclusive comentei isso com você algumas vezes, que eu me sentia abandonada pela minha mãe, porque eu era filha única até aquela data, meu irmão nasceu, eu já tinha 10 anos, e eu tinha uma sensação de que ela havia me abandonado, porque eu ficava na casa de uma senhora que cuidava de crianças, de várias crianças. E antes disso, eu fiquei durante uns 2 anos na casa da minha avó e minha mãe me pegava só aos finais de semana. Então eu me lembro da cena, ela subindo a rua e eu no colo de minha avó dando tchau chorando e ela chorando também. Só que para mim, durante muitos anos, até a idade adulta, ela me abandonava para ir trabalhar. Então eu sempre que pensava nisso, eu pensava, puxa vida, minha mãe me abandonou quando eu era criança. E ela ia trabalhar, eu sabia, mas eu me sentia abandonada. Depois de muitos anos e fazendo terapia, é que eu me dei conta que eu precisava mudar essa visão. Ela não havia me abandonado. Ela trabalhava e me deixava em algum lugar confortável e seguro, enquanto eu estava ali sendo cuidada para que ela pudesse trabalhar, que era uma necessidade da família. Então eu mudei a frase minha mãe me abandonou para a minha mãe me deixava num lugar para que ela pudesse trabalhar. Que é justamente isso que a gente estava falando, que era a sensação. Então ela sempre teve essa sensação que ela tinha sido abandonada pela mãe, até o momento que ela percebeu que ela podia ressignificar essa crença. Então ela colocou no lugar uma crença de que a mãe dela saía e é assim que ela era cuidada. Ela tinha que ser cuidada por uma outra pessoa, porque a mãe dela tinha que ir trabalhar, mas isso também era cuidado, isso também era amor. Exatamente. E não é incomum nós olharmos para atitudes, essa é uma que eu citei, mas tem muitas que às vezes nós olhamos com relação à nossa mãe e que nós dizemos assim, puxa, a minha mãe não fez certo, a minha mãe podia ter feito de outra forma, ou a minha mãe fez isso e podia ter feito aquilo, porque na nossa posição hoje quanto adultos, nós podemos encontrar inúmeras saídas e situações que nós podemos opinar. É como você olhar no jogo da cena. Quando você vai lá escolher os números, você escolhe. Aí quando você vê o resultado, depois que você vê o resultado, você fala, nossa, olha, como é que eu não vi que ia dar esses números aqui? Era fácil, aqui do ladinho. Então é muito fácil nós opinarmos em cima do que já está feito. Só que pode ter certeza que tudo que uma mãe faz, ela pensa antes de fazer aquilo, a forma que ela vai conduzir. Não é fácil, eu tenho certeza. Depois eu conversei anos depois com a minha mãe sobre isso, quando eu a via subindo a rua chorando também.
para uma mãe também não é fácil deixar o filho na casa de alguém para ir trabalhar. Muitas mães, muitos filhos, né, falam assim, ai, a minha mãe me deixa aqui e vai trabalhar. E muitas mães trazem a queixa também, o quanto elas se sentem culpadas por deixarem o filho numa escola integral ou com alguém que possa tomar conta dele enquanto ela está trabalhando. Às vezes com a própria avó também, com a própria avó. Então, a gente precisa sempre olhar esse lado da mãe, que ela, mãe, pai, filho, nós sempre estamos dando o nosso melhor. Sim. Nós sempre estamos dando o que nós temos. E além disso também, eu vou dividir com vocês uma situação pessoal minha também, que para vocês verem assim, pra gente conseguir ilustrar aqui como a coisa realmente é interna, como a impressão sempre é interna do ser, né? Então assim, eu tive o privilégio de ter uma mãe do meu lado até os meus 9 anos direto. Ela ficou comigo direto, ela que me criou, ela que me cuidou em tempo integral, a não ser quando eu estava na escola. E apesar disso, eu sinto uma sensação de abandono muito grande, eu sinto uma carência muito grande. E aí vocês podem pensar, nossa, mas aí é o pai, pode ser que seja uma coisa paterna, porque o pai não ficava junto. E eu já analisando assim, anos e anos que eu já fiz de terapia, por mais que meu pai ficasse lá comigo, que eu tivesse 2 pais super, mega, hiper presentes, eu vejo hoje em dia que eu me conheço mais, que eu me conheço melhor, eu vejo que é uma sensação da pessoa, é uma sensação minha que eu tenho de carência muito grande, de demanda de amor, de atenção, de carinho muito grande, muito maior do que pessoas normais, né, de demanda de amor. Então, mesmo assim, mesmo eu tendo tido a presença da minha mãe integralmente durante a minha infância, ainda assim eu tenho uma sensação de abandono. Então é bem da pessoa, por mais que tivesse, sempre faltaria. Exatamente. Porque a exigência sempre seria maior. Então é muito importante que nós olhemos sempre para esse lado que a Yasmin trouxe, de que nós voltemos sempre para dentro. Como é que é isso aqui dentro de mim? Qual é essa necessidade que eu tenho? Porque as questões são sempre internas. Sempre dentro. O que está fora sempre é só reflexo do que está dentro e que precisa ser trabalhado. Então, o universo sempre nos apresenta situações para que nós trabalhemos o que está aqui dentro. E é interessante também, além disso, a gente olhar que é uma questão do ser humano isso. Sim. É uma questão de todo ser humano. Todo ser humano se sente abandonado e quer mais. É uma coisa do ser humano. O ser humano, ele nunca tá feliz, né, com o que ele tem. Por mais que ele tenha, a mão que é o braço, exatamente, né? Por mais que ele tenha, ele quer mais. É uma coisa natural do ser humano, né? E nós, como seres humanos, é legal quando a gente consegue entender essa nossa natureza, mas também pra gente conseguir sair desse lugar. Então a gente entende a natureza e não fica dando desculpa a partir da natureza. Tipo, tá bom, eu sempre tenho, mas eu quero mais. Não! Você tem, você quer mais, mas agora que você entende, que você tem consciência desse seu lugar, dessa sua quereção, né? Desses desejos, né? Assim, loucos e sempre quer mais. Fragilidade, infantis. Exatamente. Até. Começar a entender de onde sai tudo isso e muitas das coisas que vão a partir daí, né? A partir desses desejos intermináveis que a gente acaba tendo a vida inteira. Exatamente. O que a gente pode fazer com tudo isso? Porque quando a gente puxa a autorresponsabilidade, né? Sai desse campo de vítima, de fui abandonada, para, olha, eu fiquei ali sendo cuidada para que ela pudesse trabalhar, que também ia proteger e amparar a família. A gente sai disso de vítima. E aí, isso é nosso, é meu. O que eu vou fazer com isso que para mim era dor e que agora é autorresponsabilidade? O que eu posso fazer com isso? Então, a reflexão que nós trazemos nesse Dia das Mães é olharmos para cada um de nós, lá para dentro, para as nossas carências. Porque mãe chama junto ali a palavra carência. Porque como a Yasmin disse, é a questão do abandono. Isso é humano, né?
Vamos olhar para as nossas carências nesse Dia das Mães. Talvez alguns de vocês tenham o privilégio que eu tenho de pegar o colo da minha mãe. A minha mãe ainda está por aqui. Não sei agora na quarentena, como é que vai ser. Vai ser por telefone. Você tem o privilégio do colinho da mamãe. Virtual. Eu posso pegar Você um pega o colinho colinho aqui da mamãe. Mas talvez alguns de vocês não tenham mais a oportunidade de pegar esse colo físico. Mas a mãe, a sua mãe, a minha mãe, está dentro de mim. Ela está dentro de você. Sinta-se abraçado pela sua mãe nesse Dia das Mães. E tenha certeza que ela sempre fez o melhor. E que você faça o melhor por você também. Seja sua mãe nesse Dia das Mães. E acolha essa carência. Se pegue no colo. Pega essa responsabilidade, pode até fazer mesmo, assim, se abraça mesmo, exatamente. Né? Porque tá no seu Cada sangue. canto. Você é metade mãe, metade pai, né? Você é metade sua mãe, metade seu pai, então... É isso mesmo. Ela tá dentro de você. Ela não tá longe de você. Ela tá presente. Ela tá dentro de você. Como a minha mãe está dentro de mim, mesmo eu não vendo ela nessa quarentena. E eu sempre estarei dentro de você. Com certeza. Essa é a nossa homenagem para o Dia das Mães. E é isso aí. Mais um Papo de Família. E muito obrigada por terem assistido. Curtem, compartilhem, deem joinha ou não, como eu sempre digo. Exatamente. Se fez sentido para você, passa para alguém que você acredita que esse vídeo será útil. E é isso aí. Um beijo, um bom domingo e uma boa semana para vocês. Excelente semana para vocês. Eu acho que a gente pode fechar com um abraço hoje. Ai, sim! Coisa boa, com quarentena e tudo. Um beijo, tchau!